Olá amigos, estamos bem avançados no nosso curso, já vimos os assuntos principais. Neste momento, se você seguiu o curso, se você procurou outras literaturas, se você fez exercícios, você está se tornando um programador. Então, nessa aula nós vamos ver alguns tópicos adicionais. Primeiro assunto, nós vamos ver a utilização das estruturas de dados que nós vimos até agora. Nós vamos ver onde elas se aplicam, quando utilizadas. Apenas algumas dicas básicas de como utilizar essas estruturas de dados. A seguir, nós vamos ver também uma leve introdução ao que seria busca avançada, né? Nós vimos várias estratégias de busca durante esse curso. Nós vamos ver algumas coisas, um pontinho, um iniciozinho do que seria uma busca avançada. Bom, em seguida nós vamos ver uma coisa que é interessante para a gente tornar nossos programas mais eficientes, mais rápidos, que é a programação concorrente em Python, utilizando threads. Com relação à utilização das estruturas de dados que nós vimos até agora, nós poderíamos classificar as estruturas de dados em dois tipos. As estruturas de dados de propósito geral, que são as matrizes, ou vetores, como queira, as listas ligadas, as árvores e as tabelas hash. E as estruturas de dados especializadas, que são as pilhas, as filas de prioridades e os grafos. Além de vermos também algumas dicas com relação à utilização dessas estruturas de dados, nós vamos fazer uma pequena comparação, embora já tenhamos feito nas aulas passadas, entre os algoritmos de inserção, de shell sort, quicksort, merge sort e heap sort. Nós veremos também as estruturas especiais, que são os grafos, que são representados através de matrizes de adjacências ou de listas de adjacências. E finalmente, no item 5, nós temos o armazenamento externo, que são providos através do armazenamento sequencial, dos arquivos indexados, das árvores do tipo btrees e do hashing. As estruturas de dados de propósito geral, elas são usadas para armazenamento geral, como por exemplo, registros em um banco de dados. Conforme falamos na transparência anterior, elas são as matrizes, as listas ligadas, as árvores e as tabelas hash. Nesse fluxograma aqui, nós temos uma estrutura que pode ajudar você a tomar decisões sobre que estrutura de dados utilizar a partir da sua situação, a partir do problema que você está tentando resolver. Se você tem um conjunto de dados pequenos, então, obviamente, você vai se fazer mais algumas perguntas. Então, você segue o caminho assim. Se o seu conjunto de dados não é pequeno, é grande, então você vai seguir esse caminho aqui e vai fazer mais algumas outras perguntas. Bom, supondo que o seu conjunto de dados seja pequeno, você vai verificar então se o seu tamanho é previsível. E aí você tem duas respostas, sim ou não. Se a sua resposta é tamanho imprevisível, pode aumentar, diminuir, se o tamanho é impossível determinar o tamanho a priori, então você deve utilizar uma lista ligada, que permite armazenar um conjunto de dados pequeno e de tamanho imprevisível. Essa lista de dados ela aumenta com o tempo, pode aumentar ou diminuir facilmente com o tempo. Porém, se você tem um conjunto de dados pequeno e o tamanho não é previsível, então você vai fazer uma outra pergunta. O que é mais importante? É a busca ou a inserção? Se a busca é mais importante que a inserção, você usa uma matriz ordenada, que te permite fazer uma pesquisa binária, que permite fazer uma pesquisa mais rápida. Se a busca não é mais importante que a inserção, quer dizer, a inserção em uma matriz ordenada significa reordenamento da matriz, isso dá trabalho, demora. Então, se a inserção não é importante, ou seja, se a busca não é mais importante do que a inserção é importante. Se a inserção é importante, então você usa a matriz não ordenada, porque se você usar a matriz ordenada, você vai perder tempo. Bom, voltando aqui para o outro lado, se o seu conjunto de dados é grande e você precisa, aí você vai fazer outra pergunta. Você precisa de uma velocidade de pesquisa e inserção muito rápida, muito rápida. Eu quero que isso aqui seja feito muito rápido, mesmo que eu tenha 1 milhão, bilhão de registros, sei lá quantos registros eu tenho. Então eu vou usar uma tabela hash. Não é fácil fazer isso, usar uma tabela hash. Se não, a pesquisa e inserção não há essas exigências todas com relação a essa velocidade. Eu tenho que fazer outra pergunta. Eu tenho que ter uma garantia na aleatoriedade das chaves, quer dizer, a árvore
Há uma garantia de que essa árvore vai estar mais ou menos equilibrada do ponto de vista, esses registros estão mais ou menos distribuídos aleatoriamente? Se eu tenho essa garantia, eu posso fazer uma árvore de pesquisa binária sem problema. Essa árvore vai ser bastante eficiente, bastante razoável para o meu trabalho. Se não, aí eu vou fazer uma árvore balanceada que vai tentar evitar que a árvore seja degenerada, ou seja, uma árvore meio complexa, uma árvore binária que tende a se deslocar para um lado só. Então, a árvore balanceada seria uma boa escolha quando eu não tenho essa garantia de aleatoriedade nas chaves. Então, nós temos aqui, na notação Big O, do grande O, né, nós temos aqui os tempos que a gente leva para manusear essas estruturas de dados. Então, a matriz, por exemplo, simples, não ordenada, a gente encontra alguma coisa nela em termos de... O tempo que se leva para fazer uma busca nessa matriz é proporcional ao número de elementos da matriz, da ordem de n. Porém, a inserção é da ordem de 1. É apenas uma instrução de máquina, inseriu e pronto. A deleção é da ordem de n, que eu tenho que encontrar antes para poder deletar. Então, atravessar isso aqui não é suportada pela matriz. A matriz não permite aí que você faça uma... Ela não te dá meios para você pesquisar ou seguir os elementos dessa matriz em alguma ordem pré-estabelecida, ou seja, em pré-ordem ou em ordem, ou assim, ou seja, qual for a ordem que você tente utilizar, ela não te dá nenhuma ferramenta para isso. Você tem que ordenar a matriz depois ela deixa de ser matriz para ser a matriz ordenada. Já a matriz ordenada, ela te permite uma busca em ordem de log de n, busca rápida, né, bem mais rápida do que a busca da matriz simples, porém a inserção é mais lenta. Então, a inserção da ordem de n, a deleção também na ordem de n, atravessa da ordem de n, porque ela já está ordenada, te permite pesquisar pelo menos em uma ordem, na ordem que ela está. A lista ligada, ela te faz tudo isso na ordem, a busca na ordem de n, a inserção é imediata e a deleção também na ordem de n, essa aqui também não é suportada pela lista ligada. A lista ligada ordenada faz tudo na ordem de n, né? A árvore binária, ela faz uma busca na ordem de log de n, uma excelente busca, uma excelente inserção também, deleção. Então aqui nós temos aqui um acesso relativamente rápido à árvore. Porém, atravessar a árvore eu tenho aí na ordem de n, previsível, assim que se faz. Na média, isso aqui na média, no pior caso, ela vira quase que uma lista ligada ordenada, né? Você tem, no pior caso, ela é uma lista ligada ordenada. A tabela hash, ela é a mais rápida de todas, embora para atravessá-la não tenha nenhuma ferramenta para isso. Se você quer seguir uma tabela hash em pré-ordem ou em ordem, você tem que transformá-la em uma matriz ou uma matriz ordenada, e ela tem que virar outra estrutura para que você possa atravessá-la, né, do termo em inglês traverse. Bom, então é isso aí com relação às estruturas de dados de propósito geral. As estruturas de dados especializadas, elas normalmente são atreladas, são ligadas, conectadas a um algoritmo que requer explicitamente esse tipo de estrutura. Por exemplo, se você vai fazer uma busca em profundidade, você necessita de uma estrutura de dados de uma pilha. Você usa uma pilha para forçar uma busca em profundidade. Isso quer dizer que a estrutura especializada ela é naturalmente associada a um tipo de operação que você vai realizar. Se você usa uma busca em profundidade, você usa uma pilha. Se você usa uma busca em largura, por exemplo, você tem que usar uma fila. Então ela é associada a algum algoritmo específico. Esses tipos de dados, ou esses tipos de estruturas de dados, pilhas, filas e listas, com prioridades, elas são chamadas de estruturas de dados abstratas. Elas não existem na realidade. O que nós utilizamos é apenas uma estratégia de utilização de uma outra estrutura de dados que realmente existe, que está na memória do computador. Que pode ser uma matriz, uma lista ligada a um heap, por exemplo. Então nós temos no computador uma matriz, uma lista ligada a um heap, de forma que o acesso a essa estrutura básica que está na memória do computador é feito de forma a gente ter a ilusão, ou virtualmente, a gente perceber, ou virtualmente a gente sentir que está utilizando uma pilha, uma fila ou uma lista. Então, por isso que essas estruturas de dados são chamadas de estruturas de dados abstratas, normalmente implementadas utilizando matrizes de listas ligadas ou heaps. Normalmente, essas estruturas permitem uma interface de acesso à estrutura base. Então, a estrutura abstrata ela me dá uma interface de acesso à estrutura básica, estrutura que eu estou usando que está efetivamente implementando, que permite
a inserção ou a deleção de um elemento específico. Esses itens que são permitidos o acesso, em pilhas eles são sempre os últimos elementos inseridos. Então a pilha, eu sempre acesso a pilha pelo último elemento. Eu insiro um elemento e eu retiro esse mesmo elemento inserido. E eu só teria acesso aos próximos elementos se não tiver nenhum elemento. Depois que eu tenho acesso ao último elemento depois que o anterior a este foi removido. Então é sempre acesso pelo último e é sempre tanto para inserir quanto para retirar. Em filas, o acesso para retirada é do primeiro elemento inserido, então ele cria uma fila realmente, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então o primeiro que entrou é o primeiro a ser retirado. Então se nós imaginarmos uma fila como um certo comprimento, os elementos seriam introduzidos na parte posterior da fila e os elementos seriam retirados na parte anterior da fila. Então os primeiros saem na frente, os últimos vão sendo encaminhados para os pontos dos primeiros e assim por diante. E uma fila com prioridades, ela está sempre disposta a te fornecer o elemento com maior prioridade. É sempre por ali que a gente tem acesso aos elementos de uma fila com prioridades. Essas EDs especializadas, elas apresentam esses tempos de acesso, né? Então a busca numa pilha, utilizando uma matriz ou uma lista ligada, é da ordem de 1. A inserção também é da ordem de 1. Ela retira o último e insere o último. Então é apenas uma operação que ela vai realizar. A fila também, não há problema, ela insere no final apenas a questão da localização, da inserção, da retirada do elemento. A fila de prioridades, ela tem duas formas de ser implementada, com a matriz ordenada e com o heap. Com a matriz ordenada, ela leva um certo tempo a mais, ela é da ordem de n para busca e da ordem de 1 para inserção, a inserção é rápida. A fila com prioridades utilizando o heap, ela é log de n para busca e log de n também para inserção. No nosso exemplo, nós utilizamos a fila de prioridades com a matriz ordenada, mas poderia ter sido utilizado com o heap sem problema. Ordenamento, vamos só rever mais uma vez o ordenamento. Se nós estamos utilizando um método com poucos dados e sem grande preocupação com o tempo de resposta, disso aí nós podemos utilizar a bolha, inserção, seleção, que são métodos fáceis de implementar e que, embora não sejam rápidos, mas se a quantidade de elementos for pequena, ele pode dar uma resposta satisfatória. Então seria uma primeira escolha para pequenos conjuntos de dados e quando o tempo de resposta não é crítico. O shell sort, ele já é um pouco mais complexo de implementar. O que talvez vá fazer diferença aí, você vê que nós estamos caminhando para as três últimas aí, que é o quicksort, o mergesort e o heapsort. O que vai fazer diferença é a dificuldade de implementação. Então, se nós quisermos implementar de forma fácil e sem grandes complicações, os três primeiros são muito fáceis de implementar. O shell sort e o quicksort, o mergesort e o heapsort já são mais complexos, mais difíceis de implementar. O quicksort é um dos mais difíceis de implementar, porém um dos mais eficientes. Nós vimos aqui os exemplos que o quicksort é muito eficiente, muito rápido, mas é preciso que tenha muito cuidado na hora da implementação para evitar que outros fatores dentro do algoritmo não venham a tomar o tempo, não venham a gastar mais tempo do que o próprio algoritmo de ordenamento em si. Então fica aí as dicas, a ideia seguir no rumo do quicksort, quando nós tivermos milhões de elementos a ordenar, e nós vamos ter que fazer um quicksort muito bem feito, ou então usar merge sort ou heapsort. Lembrando que o merge sort requer memória extra, além daquela memória inicial que você utilizou para guardar os seus dados, você precisa de memória extra, memória adicional, né? E o heapsort assim por diante. O heapsort você precisa ter a estrutura do heap já pronta para você, ou pelo menos construir uma estrutura de heap para poder obter os elementos ordenados. Então, às vezes, esses dois últimos aqui podem ser problemáticos. Então, uma escolha, se você é um bom programador, uma escolha boa para que você possa fazer ordenamento de uma certa quantidade de itens com uma velocidade bastante eficiente, seria o quicksort, com a preocupação de que você deve fazer bem feito. Bom, a outra estrutura de dados, que nós vimos ali no nosso item 19.4, são os grafos. Os grafos se diferenciam das estruturas anteriores porque eles não se preocupam com as operações que são realizadas sobre esses dados. Os grafos, eles se preocupam, entre aspas,
com a modelagem de problemas do mundo real. Então, um grafo, na realidade, é uma estrutura utilizada para modelar o mundo real, para representar o mundo real, para representar os problemas do mundo real. A partir do estudo de grafos, eu busco soluções para problemas do mundo real. Então, sobre os grafos, realizar uma busca em profundidade ou em largura, nós temos que o tempo é proporcional ao quadrado do número de vértices. Isso se nós usarmos a matriz de adjacências. Se nós usarmos uma lista de adjacências, então isso fica proporcional a V, que é o número de vértices, mais o número de eixos. Fica proporcional a isso aí. Gerar uma árvore geradora mínima a partir de um conjunto de vértices, ele é proporcional ao quadrado do número de vértices. Se você usar, mais uma vez, a matriz de adjacências. Se você usar a lista de adjacências, isso vira proporcional à soma do vértice mais o número de eixos vezes o log do número de vértices. Fica ao seu critério utilizar a lista de adjacências ou a matriz de adjacências. O default, o padrão seria a matriz de adjacências, mas existem situações em que a matriz de adjacências é necessária. Para armazenamento externo, nós seguimos esse fluxograma aqui. A velocidade é importante? Não. Você faz uma pesquisa sequencial. Velocidade não é importante, faz uma pesquisa sequencial. Velocidade é importante. Aí a segunda pergunta, a velocidade é crítica? Aí você diz, é importante, mas não é crítica. Você usa Beatriz. A velocidade é crítica. Você dispõe de espaço para armazenamento extra? Sim. Então você faz um hashing externo. Não. Você utiliza simplesmente arquivos indexados. É assim que você pode... Lembrando que os bancos de dados, esses grandes bancos de dados que fazem pesquisa o tempo todo, eles utilizam sempre, têm suas estruturas de pesquisa por default. Eles escolhem mais ou menos uma dessas estruturas que é a fundamental que eles usam, a básica, e implementam as suas rotinas de busca a partir dessas estruturas. Na literatura existem problemas que são considerados problemas intratáveis ou insolúveis para muitos casos. O caixeiro viajante é um desses problemas. Esse problema consiste basicamente no seguinte: imagine que você tem aquele conjunto de cidades, Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz, e você é um vendedor ambulante que você vai ter que visitar todas essas cidades e depois retornar ao ponto de início, sendo que você quer fazer esse percurso caminhando o mínimo possível. Aqui não se trata de uma árvore geradora mínima que você quer fazer, não é. É o caminho, o percurso total, fechado, que você quer fazer, e que esse caminho que você quer fazer é um caminho o menor possível. Bom, as possibilidades são inúmeras, veja só. Você pode, aqui no desenho, você pode, seguindo aqui o desenho azul, você pode fazer um círculo aqui, saindo de Caucaia, Maracanaú, Taitinga, Aquiraz, Eusébio, Fortaleza e Caucaia de novo. Ou você pode seguir a linha vermelha. Na linha vermelha você vai de Caucaia para a segunda cidade, Taitinga, volta para Maracanaú, depois vai para Aquiraz, Eusébio, Fortaleza. Ou você pode seguir a amarela, começar e ir de Caucaia direto para Aquiraz, depois ir para Eusébio, voltar para Itaitinga, ir para Fortaleza, para Maracanaú, e assim por diante. Quer dizer, você pode começar daqui para cá, você pode fazer uma série de caminhos. Quantos caminhos eu posso fazer? Bom, vamos ver aqui. Quantos caminhos eu posso fazer? Quantos caminhos eu posso trilhar? Então, se eu tenho 6 cidades para começar, eu começo logo com 6 opções. Escolhida uma delas, eu vou ter as 5 restantes para escolher qual é a próxima cidade a visitar. Escolhida a segunda cidade, eu vou ter 4 restantes para visitar. Escolhida a terceira, eu vou ter 3. Escolhida a quarta, eu vou ter 2, até que finalmente eu só vou ter 1. Então você vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720, ou 6 fatorial. Então a quantidade de cidades a visitar a partir de um certo número de cidades, desculpe, a quantidade de caminhos que você vai ter a partir de um certo número de cidades é proporcional ou é igual ao número de cidades fatorial. Isso não é um valor baixo, isso não é um valor simples. Veja só. Se a gente olhar aqui na nossa pequena tabela, se nós temos 6 cidades, nós temos 720. Se nós aumentarmos um pouquinho o número de cidades, passarmos para 10, nós vamos ter 3.600.000 caminhos. Se aumentarmos para 20, nós vamos ter 2.43 vezes 10 a 18. Quer dizer, bote 18 zeros aqui na frente do 4, que você vai ter a quantidade de caminhos a analisar
no seu grafo. Se você botar 30, você vai 2 a 75 vezes 10 a 32, você está 40 a 10 a 47 e 50 a 10 a 64. Talvez, nesse meu computador aqui, com um Core 2 de 2.5 GHz, eu possa fazer até 10 cidades. Quem sabe eu possa, fazendo uma análise de todos os caminhos possíveis, eu posso tentar fazer até 10 cidades. Mas a partir daí eu acho que já fica meio difícil. E a partir do 40, 50 você não tem nenhum supercomputador no planeta Terra que seja capaz de resolver esse problema. Então isso é um problema insolúvel para a medida que você aumenta o número de cidades. Então você teria que ver a análise pura e simples dos elementos do grafo, a análise pura e simples dos caminhos de um grafo para resolver o problema do caixeiro viajante é intratável, né? É impossível de ser resolvido. Bom, esses problemas são chamados de NP complexo. Então a literatura tem um termo que chama esses problemas, são problemas que não podem ser resolvidos num tempo determinístico polinomial, ou NP seria a abreviatura de não determinístico polinomial, ou traduzido em português seria tempo polinomial não determinístico. Então eu aconselho vocês, se quiser, isso aqui entra no domínio da computabilidade, da tratabilidade, da análise de algoritmos, que não é objetivo aqui do nosso curso, mas apenas para citar que você não fique muito feliz tentando imaginar que, ou imaginando que qualquer problema basta que você faça um grafo e estude esse grafo, aplique um algoritmo de busca no grafo e você é capaz de resolver o problema. Não é assim, existem problemas que não podem ser resolvidos simplesmente utilizando grafos. E existem problemas que eu não sei muito bem quais são os caminhos que eu vou seguir à frente, ou melhor, eu não tenho indicações claras do que está acontecendo à frente, do que está acontecendo nas próximas análises do meu grafo, nos próximos nós do meu grafo. Lembre-se que o grafo, que nós estamos trabalhando aqui sempre com a perspectiva da direção, do caminho. Mas um grafo não é só para representar um caminho. Ele pode, por exemplo, ser as sequências de jogadas em um jogo de xadrez, por exemplo, a sequência de ações em um jogo de dama, ou mesmo no jogo da velha. Então, nem sempre eu tenho condições de ir até o fim da minha análise e saber com exatidão a distância em que eu me encontro da minha meta. Seja a minha meta uma cidade a ser atingida, seja a minha meta um caminho máximo a ser percorrido, seja a minha meta uma partida de um jogo ganha. Então nem sempre eu sei qual a distância do meu nó para a meta para poder fazer a escolha, porque se eu souber qual é a distância, sempre, se as distâncias forem exatas e eu souber sempre qual é a distância melhor para a minha meta, eu vou sempre escolher a menor. Se eu escolher a menor desde o início, eu vou sempre percorrer o caminho menor. Mas se eu não souber isso com exatidão, eu tenho que usar uma função aproximativa. Então a ideia é que ela seja aproximativa. Às vezes o idealizador dessa função nem sempre consegue atingir seu próprio objetivo, que é conseguir fazer uma boa função aproximativa. Então essa função criada ou pela experiência ou pela intuição de alguém, ela deve nos dar uma estimativa da distância do nó atual, que eu estou me situando no meu gráfico, na minha árvore, até o destino. Então eu poderia aplicar uma função nó B, por exemplo, chegar a uma conclusão de que eu estou a 10 unidades de distância do destino. Ou se eu aplicar o C, eu estou a 5, a 6 e assim por diante, lógico que eu vou escolher, né, é natural que eu escolha aquele que me dá a menor distância da minha meta. Quando eu sigo essa estratégia de sempre a partir de uma função aproximativa, de uma função heurística, eu escolher o menor caminho até a meta, eu estou utilizando um algoritmo chamado algoritmo guloso. E a busca que utiliza essa forma de trabalho é chamada de busca gulosa. Existe uma heurística muito interessante, desenvolvida por esses três rapazes aqui, o Peter Hart, o Niels Nilsson e o Bertrand Raphael. Eles, em 1968, eles desenvolveram um algoritmo chamado A-estrela. Eles propunham no artigo que eles publicaram, eles chamavam simplesmente de algoritmo A. E depois a literatura, outros autores começaram a chamar isso de A-estrela e o nome ficou. Então a estrela é um algoritmo que encontra um caminho ótimo no grafo, o melhor caminho possível em um grafo, utilizando uma função heurística que soma. E aí a diferença, a grande questão é a função heurística que soma o caminho já percorrido, mais a estimativa da distância até a meta.
Então o caminho já percorrido é exato, ele já sabe o que foi percorrido, ele é exato. Mas a estimativa eu não sei ainda. Então eu tenho que somar os dois. Com isso eu tenho uma distância estimativa da origem até a meta. E se meu objetivo é percorrer um caminho mínimo, então o A estrela me consegue selecionar o nó, me permite garantir que eu vou selecionar sempre o nó que me dá o caminho total mínimo da origem até o final. Isso lembra um pouco aquele algoritmo de Dijkstra, mas só que o Dijkstra é utilizado quando você tem controle sobre todos os pontos do grafo, você sabe a distância exata de cada nó para cada nó seguinte. Nesse caso você não sabe, você tem apenas aproximações através dessas funções heurísticas. Então neste caso, o A estrela te dá uma resposta ótima, o melhor caminho possível no gráfico. Bom, isso aqui é falado apenas superficialmente, lógico que tem desdobramentos, como implementar, como fazer, como criar função heurística, várias discussões a respeito das funções heurísticas, como é que eu posso provar que o A estrela é ótimo. Então todas essas questões aí estão para o próximo curso. Então em breve nós colocaremos aqui no mesmo canal um novo curso chamado Inteligência Artificial, e neste curso nós veremos solução de problemas por meio de busca, jogos, meta-heurísticas e assim por diante. Isso aí faz parte do próximo curso. Vamos ver agora mais um tópico em programação, que consiste em programação concorrente. Programação concorrente é classicamente definida como o fato de você ter um ou mais processos concorrendo ao uso dos recursos computacionais. Em Python, bem como em outras linguagens modernas, você tem o recurso de utilizar a programação concorrente dentro de um único programa. Então, dentro de um programa simples, você pode ter o que ficou convencionado como linhas de execução. Em inglês, threads. Então, um programa, seja o programa A em execução, e aí ele passa a ser chamado de processo, um programa A pode ser composto de várias partes. Parte 1, parte 2, parte 3. E essas partes não necessariamente serão executadas em sequência. Elas podem ser executadas alternadamente por um processador ou concomitantemente por processadores diferentes. O que isso significa? Significa que a parte 1 é independente da parte 2, independente da parte 3. A execução de cada uma dessas partes é independente das outras. Se você tem apenas um processador, ele se divide entre executar uma parte da parte 1, depois um pedaço da parte 2, outro pedaço da parte 3. Volta para a parte 1 e fica executando alternadamente as partes diversas do programa. Se você tem mais de um processador, você pode executar a parte 1 em um processador específico, a parte 2 em outro processador específico, a parte 3 em outro processador. Se você tem núcleos com mais de um processador, quer dizer, você tem um processador com mais de um núcleo de processamento, então você também pode fazer a divisão de instruções, ou pelo menos parte dessas instruções, entre os diversos núcleos de processamento. É assim que funciona a programação concorrente. A palavra em inglês para isso, para linha de execução, é threads. Então o que é o thread? É uma linha de execução, é uma forma de dividir o programa, o processo, em duas ou mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente, entre aspas, quer dizer, com uma certa sensação para o usuário de que está sendo simultâneo, que está sendo ao mesmo tempo. Essa simultaneidade real, ela só ocorre quando você tem hardwares com múltiplas CPUs, ou multicores, como queira. As linhas de execução, threads, podem ser realmente executadas de forma simultânea nesses hardwares. Em hardwares com apenas um core ou com apenas um processador, eles são executados alternadamente, mas essa alternância é feita de forma tão rápida que nos dá a sensação de simultaneidade. Nós temos a sensação de que as coisas estão sendo executadas exatamente ao mesmo tempo. Em Python, threads podem ser implementados através da utilização do módulo thread.py ou através do módulo threading.py. Tanto um módulo quanto o outro disponibilizam as funções que nós vamos utilizar para construção de threads. Bom, usando o módulo thread em Python, nós vamos dividir aqui em 3 passos. O primeiro passo é você utilizar o comando import, uma instrução import para importar o módulo thread. O passo 2 é você definir uma função qualquer com seus respectivos argumentos, através do comando def, da instrução def. Você define uma função qualquer com seus respectivos argumentos, e essa função vai ser executada em uma linha de execução separada
do restante do programa. Todo programa tem pelo menos uma linha de execução, que é a linha principal. Dessa linha principal podem ser derivados N outras linhas secundárias, ou N outras linhas de execução separadas. O passo 3 é utilizar um comando que dentro do módulo thread, um comando chamado start new thread. Esse comando, start new thread, ele simplesmente pega o nome da função e uma tupla contendo a lista de argumentos que será passada para esta função, e desta forma cria uma nova linha de execução independente da linha de execução principal que está sendo executada atualmente. Então, a partir desse momento, nós temos pelo menos duas linhas de execução. Uma que está sendo executada atualmente, que chegou aqui, a principal, ou uma secundária qualquer que tenha chegado aqui. E aqui nesse momento ele cria uma outra linha de execução que é independente da primeira e que funciona de forma independente. Aqui no nosso programa 79, nós temos uma ilustração da utilização de threads em Python. A primeira coisa que nós temos, que podemos ver aqui, é o comando import thread. E, além disso, nós usamos também um módulo chamado time, que vai nos dar algum suporte na execução desse programa. A primeira coisa que nós temos é definir a nossa função que vai ser executada na forma de um thread. Nós definimos aqui uma função, vamos chamar ela de função linha de execução separada. Ela recebe 3 argumentos: um nome, uma variável contador e um tempo. Ela simplesmente faz o que? Imprime. Ela imprime eu sou o nome dela, o nome que ela recebeu como argumento. A seguir ela entra no laço. Nesse laço ela imprime o nome e a contagem que ela está fazendo. Então ela recebendo aqui uma variável que ela chama de contador, ela vai fazer uma variável e variar até contador mais 1, começando pelo 1. E cada vez que mudar de valor, ela vai imprimir o nome dela e vai imprimir o valor de i, que é o i que está variando de 1 até contador mais 1. Então, ela vai, após imprimir o nome, o seu próprio nome e a contagem atual, ela vai parar alguns segundos e vai aguardar simplesmente esse tempo. Quando esse tempo acabar, é a função sleep do módulo time. Quando esse tempo acabar, ela volta e recomeça o laço. Imprime 1, meu nome é isso, 1, meu nome é isso, 2, meu nome é isso, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois dorme, depois faz isso. Então ela fica assim, ele fica aqui indefinidamente. Bom, depois que ela terminar o laço, ela vem para a próxima instrução. Aqui nós temos uma instrução comentada, que nós vamos ver rapidamente para que serve daqui a pouco, mas por enquanto é apenas um comentário, não vai entrar na nossa primeira execução. A seguir, quando ela terminou o laço, ela imprime o laço, ou thread, digamos o thread, finalizado. E imprime o nome do thread aqui exatamente no lugar onde o thread foi finalizado. Thread XYZ foi finalizado. Então é assim que funciona essa função, ela acaba imprimindo o thread finalizado. Aqui nós temos o nosso comando, a nossa função principal, né, como nós estamos acostumados a utilizar. E a nossa função principal, ela começa de cara criando um novo thread. E esse novo thread que ela vai criar é exatamente essa função aqui, função linha de execução separada. E os argumentos vêm numa tupla aqui na frente. Os argumentos o nome vai ser linha 1, tá aqui. Depois o contador vai ser 5 e depois o tempo também vai ser 1. Bom, então depois que ela começa a executar esse thread, e ela não para aqui, ela não se interrompe aqui, ela continua a execução normal do programa da função main, sendo que a partir daí você vai ter duas linhas de execução concorrentes. Você vai ter uma linha executando essa função aqui e a outra linha executando essa função principal aqui. Na função principal você tem um laço infinito. Esse laço infinito, ele dorme também um tempo, aqui um tempo menor, um tempo maior, não sei, um tempo maior no caso. Ele dorme um tempo maior porque aqui nós vamos passar 1 para a função, ela dorme um pouco também. Depois ela imprime thread principal ainda em execução. Então ela fica dorme, imprime, thread principal execução, dorme, imprime, thread principal execução. Então, observe que isso aqui está dentro de um laço try except.
Então ela vai ficar executando esse laço aqui para sempre e só será interrompida se ocorrer durante o processamento desse laço algum tipo de exceção. Se ocorrer algum tipo de exceção, ela imprime thread principal interrompido. Então é assim que vai funcionar. Ela vai ficar um laço para sempre, só vai ser interrompido se houver algum tipo de exceção. Então vamos aqui testar. Vamos executar o nosso programa 79. E conforme nós observamos, ó, o primeiro thread, eu sou linha 1, é o primeiro thread, aliás, o thread separado. Depois ele imprime, dentro daquele thread, linha 1, contador igual a 1, linha 1, contador igual a 2, linha 1, contador igual a 3. Depois ele imprime thread principal ainda em execução, quer dizer, ele foi interrompido, se você puder olhar aqui, pelo thread principal, que ainda está em execução. Então ele misturou aqui a tela gerada pelo thread 1 e a tela e uma mensagem gerada pelo thread 2, nós podemos dizer assim, o thread principal, ou o thread 2, thread 1, como queira. Então aqui ele está misturando as coisas, ele está imprimindo isso aqui do thread separado e está imprimindo isso aqui do thread principal. Depois ele continua, imprime ainda do thread separado, imprime ainda do thread separado, até que o thread separado foi finalizado. Mas o thread principal ainda está em execução. Então ele continua em execução e isso aqui vai ficar em execução para sempre, a não ser que ocorra alguma exceção. Então vamos provocar uma exceção, pressionando a tecla Ctrl C, pressionei a tecla Ctrl C, aí ele imprimiu aqui a mensagem, thread principal interrompido, porque o Ctrl C é visto pela thread principal como sendo uma exceção. Então essa exceção aqui ocorreu aqui dentro e ele imprimiu thread principal interrompido. Ok, bom, mas é tudo que eu posso fazer. Quer dizer, esse laço ficou estranho, porque eu não vou poder, só vou poder interrompê-lo a partir da tela principal. Não, tem uma forma de interromper os threads. Vamos limpar aqui. Tem uma forma de interromper os threads dentro do próprio programa. Isso é feito aqui com a função chamada thread interrupt man. Nós vamos colocar ela agora. Essa função interrupt man, ela provoca uma exceção no thread principal. É uma exceção que interrompe a sua execução. Lógico que ele vai parar o thread principal depois de ele tratar a exceção que foi enviada para ele. Bom, vamos ver então se é assim mesmo. Vamos salvar aqui o nosso programa. E vamos voltar a executar de novo o nosso programa 79. Dessa vez ele imprime ainda, a thread 2 está imprimindo, a thread principal interrompeu, a thread 1 finalizada, a thread 2 interrompida. Então nós temos aí mostrando que aquela função thread interrompe main, essa função aqui, interrupt main, ela provocou uma exceção aqui que interrompeu a execução do thread principal, que é o thread que começou com a nossa função main, aqui a nossa função principal. É isso aí, esse é o básico da utilização do módulo thread. Uma preocupação que você tem que ter é na utilização de variáveis que sejam compartilhadas por mais de uma linha de execução. Esse tipo de situação cria o que a gente pode considerar como uma condição de corrida, ou race condition, muito comum em desenvolvimento de sistemas paralelos, sistemas concorrentes, ou mesmo na literatura a respeito dos sistemas operacionais. Então imagine que você tem aqui uma variável, por exemplo, no começo do seu programa, na linha principal, cujo valor é setado para 2, e você tem duas linhas de execução separadas. Uma linha incrementa o valor de x em 3 e a outra linha multiplica o valor de x por 2. Então se eu começo com 2 e aumento, somo 3 e multiplico por 2, qual será o valor final de x ao término do programa? Bom, aí a gente pode fazer algumas conjecturas. Por exemplo, se nenhum dos threads for executado durante o programa, o resultado final seria 2. Agora, se apenas um deles, o lado B, foi executado, o valor final seria 4. Se apenas o A foi executado, o valor final seria 5. Ora, se foi executado
primeiro o A, depois o B, então o valor final seria 2 mais 3, 5, 5 vezes 2 seria 10. E o contrário, se for executado primeiro o B e depois o A, seria 4 mais 3, 7. E seriam os valores esperados para o X. Mas será que alguma outra coisa pode acontecer? Né? Então vamos ver aqui no nosso programa número 80. Nosso programa 80, ele tem aqui exatamente duas funções que eu chamei de linha A e linha B. E essa linha A, ela declara global x, quer dizer, uma variável global que ela vai usar aqui dentro desse programa. Ela para um tempo, ela calcula, ela gera um número aleatório e espera exatamente esse tempo aleatório, de 1 a 3, pode ser de 1 a 3 segundos, dá uma esperadinha para ver. Depois ela copia o valor da x para uma y, modifica o valor de y e copia do y para x. Só isso que ele faz. A linha B faz a mesma coisa, espera um tempo aleatório aí, dorme esse tempo aleatório, né, gera um número aleatório, dorme esse tempo. Depois ele copia o valor de x para y, que não tem nada a ver com esse de cima, duplica o valor dele e guarda em x de novo. Então, as duas funções fazem duas coisas semelhantes, só que essa multiplica e essa soma. Bom, então aqui nós temos a nossa função principal. Eu vou fazer um laço, que ele é executado 5 vezes. Ele seta o valor inicial de x para 2, inicia um thread da linha A, inicia um thread da linha B, espera 3 segundos, um tempozinho de espera para ele, e depois imprime o valor final de x. É só isso que ele faz, né? Ele bota um valor de x para 2, e ele dispara 2 threads que vão modificar o valor de x. Espera um tempo, até que esses threads tenham agido, algum deles tenha feito alguma coisa, e depois imprime o valor final de x. Então vamos ver aqui, vamos executar aqui o nosso programa número 80 e vamos ver aqui o que vai acontecer. Então ele está mostrando aqui inicialmente os valores. 7 são valores esperados, 2 também valor esperado, 11 não é um valor esperado, mas talvez aí a gente possa entender depois porque que ele chega a valores como 11, por exemplo. Deu tudo certo aqui, mas será que isso vai dar tudo certo sempre, né? Será que tá perfeito esse programa? Né? Continuar, executando a segunda vez. E aí nós temos uma exceção na manuseada, um erro, aconteceu um erro no programa. Então, esse programa está sujeito à ocorrência de erros. O que está acontecendo na realidade é que eu tenho uma variável x, que eu coloco o valor inicial x aqui, que está sendo acessada por duas threads ou duas linhas de execução separadas, sem nenhum controle. Ou seja, as duas threads que são independentes estão acessando a mesma variável e não há controle sobre quem acessa em que momento. Não há um controle. Se essa pode estar acessando ao mesmo tempo que essa e uma imprimindo em cima dos resultados dos cálculos da outra e assim por diante. Há uma relação aqui, nós podemos dizer assim, descontrolada de acesso à variável x. Então, para resolver esse problema, nós precisamos criar um método para sincronizar o acesso, ou seja, definir uma forma de garantir que apenas um dos dois threads esteja acessando a variável A naquele instante específico. A sincronização dos processos é feita por um mecanismo semelhante a um semáforo. Na realidade, é uma variável que só pode fornecer, que permite acesso à mesma por apenas um procedimento ou por apenas uma função dentro do código. Na realidade, eu solicito acesso a essa variável e ninguém mais consegue, uma vez solicitado acesso, consegue passar dessa fase de espera pelo acesso. Quando eu libero acesso a essa variável, é que outras funções que estejam também solicitando acesso podem continuar o seu trabalho normalmente. É assim que a gente sincroniza os diversos métodos. Então o que eu faço? Na função main, eu crio uma variável que eu chamei aqui de tlock
e solicito acesso ao lock do thread. Então o thread tem uma função chamada allocate lock, que ele me diz o seguinte: pronto, eu vou dar uma variável tlock para você, eu vou dar uma variável, né, para você utilizar como uma variável que controla o acesso a conteúdo sincronizado. Então essa variável eu chamei aqui de tlock, eu recebi a partir da função allocate lock, e vou usar essa variável dentro das minhas funções. Para que eu possa usá-las dentro da minha função, eu uso a variável, o nome global, para dizer que essas variáveis aqui são globais, que são fora das funções que são globais. Então aqui, usando a variável tlock, eu uso uma função da tlock chamada acquire, que é para adquirir o lock. Então eu adquiri esse lock. Então nesse momento, se ninguém fez isso antes de mim, posso continuar a execução do programa normalmente e faço as minhas tarefas usando a variável x. Aqui eu apaguei aquelas linhas que eram para a gente aqui inúteis, apenas botei o valor de x mais igual a 3. Então depois que eu mudo o valor de x, eu simplesmente uso a função release do tlock, e outras funções que fizerem também o acquire em cima desse mesmo tlock vão poder prosseguir. Uma apenas por vez. Então se essa aqui chegou primeiro, a linha chegou primeiro que o e, ela adquire o lock e ela não permite mais que ninguém. Quando eu vou tentar adquirir o lock de novo aqui, ela fica parada aqui nessa linha exatamente esperando que alguma outra função me libere a minha variável, meu lock. Então essa daqui, uma vez liberado, aí sim eu posso continuar aqui. Se essa aqui não liberou, eu não continuo aqui. Agora, por outro lado, se essa chegou primeiro, pediu o lock aqui, ela entra, faz o trabalho dela e só vai permitir que a outra acesse aos seus dados, o dado que ele quer manipular, quando ela fizer o release. Então isso aqui é uma forma de você tratar uma região, nós chamamos de região crítica, né? É uma forma de você conseguir acesso à região crítica dos seus programas, né? Já que esses programas são concorrentes e essa variável é concorrida por esses dois threads. Então para que eu possa ter acesso, sem causar exceções no programa, sem causar erros inesperados, sem causar resultados absurdos, então eu vou ter que usar um tipo de sincronização, um tipo de controle das regiões críticas. Então nosso programa 81, ele faz esse tipo de controle usando o lock. Bom, antes de executar, vamos retirar essas linhas aqui que nós usamos para fazer alguns testes. Vamos deixar ele mais enxuto. Apagar isso aqui também. Tanto da linha B quanto da linha A. Vamos salvar e vamos executar o nosso programa número 81. Então o nosso programa 81 ele vai executar desta feita sem exceções. Então nós conseguimos dessa forma evitar aquelas exceções que vez por outra ocorriam porque estavam indicando um conflito de acesso a uma variável. Observe que alguns valores estranhos aparecem, que nós falamos inicialmente, mas isso se deve a uma característica bem particular do programa. Vamos olhar aqui de novo o programa enquanto ele executa ali. Vamos ver o seguinte: esse laço aqui da função principal, ele cria um thread, depois cria outro thread, dorme um pouco, imprime o valor final e quando ele volta a iniciar de novo, ele atribui um novo valor para x, ele cria um novo thread e cria um novo thread e fica criando threads. Ora, se por acaso um desses threads ainda não tiver finalizado, não tiver sido interrompido, ele não chegou ao final, até o momento em que o laço reinicia, ele vai criar um terceiro thread, um quarto thread, assim por diante. Ele vai criando threads indefinidamente. Então, se por acaso ele criou um terceiro thread ou um quarto thread, e o thread
um desses dois threads, dos dois primeiros, ainda está modificando o valor de x, então esse valor de x que foi colocado como 2 aqui, aqui dentro, em um primeiro, segundo, terceiro thread, ele vai virar um valor 4 ou 5. E aí ele entra no thread como um valor 4 ou 5 e vai dar resultados como do tipo 8, né? 2 vezes 4 é 8, ou vai dar resultados do tipo 7, ou vai dar resultados do tipo 11. Então os resultados são os mais imprevisíveis possível. Por quê? Porque ele está criando inúmeros outros threads, certo? Os threads estão sendo criados e sendo destruídos, porque quando ele termina aqui, depois que ele chega a essa última linha, ele para esse thread. No entanto, outros threads já foram criados. O segundo já foi criado, o terceiro, o quarto e assim por diante. E é isso que ele faz. Se eu tirar esse tempo aqui, isso ainda vai acontecer mais rápido ainda. Ele vai criar threads de uma forma mais rápida ainda. E não vai ter só dois threads na memória, vai ter N threads na memória. Você pode saber aquelas linhas que eu apaguei agora há pouco, você pode colocar de volta. E eu vou colocar um print aqui dentro de um desses threads. E aí você vai conseguir acompanhar quantos threads estão sendo executados ao mesmo tempo. Voltando aqui à execução, vocês viram que ele executou até o fim com os valores bem estranhos. Em alguns momentos eles eram 2 ou 3 threads ou mais, mas ele não executou, ele não ocorreu nenhuma exceção e não vai mais ocorrer exceções, porque agora o acesso às variáveis é feito com o lock, não há problema com relação às exceções, a não ser que você pressione a tecla Ctrl C ou coisa parecida. Uma outra forma de criar threads em Python seria utilizando o módulo threading, como nós já vimos. Utilizar o módulo threading é muito semelhante à API Java. A primeira coisa que você faz é definir uma subclasse para a classe threading.thread. Então você define uma classe qualquer e você define que ela sendo uma classe filha da classe threading.thread. Depois que você faz isso, você, dentro do construtor dessa classe, você deve chamar a classe, ou melhor, dentro do construtor dessa classe, você deve chamar o construtor da classe Py, né, threading.thread.initSelf. Você tem que fazer isso aqui para inicializar o thread. Depois você tem que definir uma função chamada run. Essa função ela será executada, é o que efetivamente o thread fará, ela será executada quando um objeto dessa classe for criado e for chamado a função dele start. Então você simplesmente em algum lugar do programa cria um objeto dessa classe, objeto igual a x, assim que se cria um objeto em Python, nós já vimos isso. E em algum lugar do programa, em seguida à criação do objeto, eu uso a função start do objeto. Essa função start do objeto vai disparar o meu método run. O nosso programa número 82 faz exatamente isso. Ele define uma classe, chamei aqui de mPar. Nessa classe ele tem o método init, ou o construtor da classe, que chama o construtor da classe mãe. A classe mãe dela é a threading.threading. A seguir ele tem o método run. Esse método run ele simplesmente cria um laço e fica imprimindo. Em execução, laço em execução. Bom, ele vai imprimir isso aqui 10 vezes, né? A função main ele simplesmente imprime criando um novo thread, depois cria um objeto da classe mPar, depois imprime iniciando a execução do thread, depois chama a função start do objeto obj. Essa função start, como nós vimos, deve executar o método run, que faz a execução do thread propriamente dito. Então aqui o print principal era apenas para ilustrar isso aí que nós falamos. Vamos ver aqui, esse é o nosso programa número 82 e vamos ver então a execução mesmo. Ok, funcionou. Imprimiu, criou um novo thread, imprimiu iniciando a execução do thread principal, fim do principal, depois ele executou o thread em execução. Observe que a independência disso aqui, ele primeiro imprimiu o fim do principal, depois ele imprimiu os comandos dentro do thread. Olha só, se você ver aqui, você vai ver que o fim do principal está depois do início do thread, mas mesmo assim ele iniciou o thread e como é independente, o thread é independente do programa principal, ele imprimiu o fim do principal e depois foi que ele apareceram as mensagens do próprio thread. Quer dizer, isso aqui continua a execução dessa linha aqui enquanto essa outra linha também estava executando. As duas foram em paralelo e coincidentemente a primeira saiu antes, a impressão da primeira saiu antes
do que a impressão da segunda. Então isso mostra claramente a independência das duas linhas de execução. A linha de execução que está na classe e a linha de execução que é seguida pela função principal. Imagine que você queira criar um programa que se comunique com outros programas. A internet é cheia desses programas e isso na internet se chama arquitetura cliente-servidor. Você tem um programa, que normalmente é considerado como um cliente, e esse programa se comunica com outro programa, que é considerado servidor, que vai realizar alguma tarefa a pedido do cliente e vai responder de volta para o cliente alguma coisa. Costumeiramente, o servidor, ao receber uma solicitação de um cliente, via internet, via rede local, ele cria uma thread específica para atender aquele cliente, para resolver o problema daquele cliente. E, quando finalizada a tarefa que o cliente já solicitou, ele encerra a thread e volta às suas atividades normais. Na realidade, o servidor está sempre esperando, ele tem uma thread do servidor, própria do servidor, é esperar as solicitações de diversos clientes. Ele fica num laço infinito, esperando sempre as solicitações dos clientes. Nesse laço infinito, quando ele recebe uma solicitação, ele cria uma thread e responde a solicitação baseada na thread que ele criou. Então, é fácil fazer, muito fácil fazer isso em Python. Não é difícil implementar, eu deixo isso como desafio. Vou dar apenas algumas dicas. A primeira, você tem que usar a classe socket. Então, tanto o cliente quanto o servidor, eles têm que importar o módulo socket e criar algum socket durante o programa, em algum momento. Depois você tem que conectar esse socket a uma porta. Se for servidor, se for cliente, você tem que conectar ao endereço IP específico e a porta específica onde está implementado o seu servidor. Aí você usa o send, uma função do socket send para enviar dados e uma função receive do socket para receber dados e guardar os dados recebidos. O socket, depois de criado, você pode fechá-lo com a função close. Então, há uma ligeira diferença entre a implementação do socket para o cliente e do socket para o servidor. No servidor, você tem que criar uma porta e tem que fazer a conexão do socket com essa porta específica. Bom, eu deixo isso como um trabalho de pesquisa para você fazer. Você faz a pesquisa, implementa o cliente, implementa o servidor. No servidor, você vai ter também o thread. Lembrando aqui que não há necessidade, ou pelo menos na boa parte dos clientes, não há necessidade de ter mais de um thread. É um programa normal com apenas um thread. Enquanto que o servidor deve ter várias threads. Uma thread de espera principal e uma thread para cada cliente que solicitou, para aquela solicitação de cliente. Fica a seu critério, o desafio é seu. Chegamos ao fim da nossa aula número 19.